A videoaula de hoje é sobre o sistema de numeração sexagesimal, ou seja, base 60. Então eu vou mostrar para vocês a aplicação desse sistema de numeração. Lembrando que número é um conceito da matemática que é usado para descrever quantidade, ordem ou medida. Então nós vamos trabalhar com o conjunto dos números sexagesimais. Então o sistema sexagesimal é um sistema de numeração de base 60. Essa base foi criada há muito tempo. Por exemplo, os povos, os babilônios na antiga Mesopotâmia usavam essa base pelo motivo de que apresentava mais divisores do que 10. Então, a base 60, ela tem 60, ela possui divisores de 60. Ou seja, são divisores que vai fazer com que o resto seja zero. Então, por exemplo, quais são os divisores de 60? O conjunto numérico dos divisores de 60 são o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 10, o 12, o 15, o 30 e o 60. São os divisores da base 60. O que isso significa? Se eu dividir 60 por 1, o resto vai ser 0. Se eu dividir 60 por 2, o resto vai ser 0. Se eu dividir 60 por 3, o resto vai ser 0. E assim, se eu dividir pelos outros divisores, 6, 10, 12, 15, 30 e o próprio 60, o resto vai ser 0. Então, esses aqui são os divisores de 60. Eu vou mostrar para vocês agora qual a aplicação desse sistema sexagesimal. A primeira aplicação estão nas coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas, ela formam um sistema de localização. Então, são linhas imaginárias que são traçadas paralelamente no globo terrestre, nos sentidos de norte, sul e leste, oeste. São medidas em graus. Grau também é uma aplicação que nós vamos ver daqui a pouco. Então, o globo ele vai ser dividido em latitudes e longitudes e vai usar como medida o grau. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma das aplicações da base 60. A latitude vai ser de norte a sul, dividida em 0, 20, 40, 60. Então são medidas em graus. E a longitude vai ser dividida de leste a oeste, também dividida em graus. Então é possível saber, por exemplo, a latitude e a longitude de pontos no globo terrestre. Então essa é uma das aplicações do sistema de numeração sexagesimal. Outra aplicação também é a aplicação, como o sistema sexagesimal, a medida em graus, uma das aplicações também são os ângulos. Então o ângulo é uma reunião de duas semirretas. Aqui nós temos a semirreta A e a semirreta B, cujo vértice é na origem. Então nós temos aqui duas semirretas. Nós temos aqui entre o A e o B uma abertura. Essa abertura aqui é formada por um ângulo. Então são conceitos fundamentais que nós vamos estudar na geometria. Então, o que acontece? Uma circunferência que começa no zero, ela tem 360 graus, essa circunferência. Então, se nós pegarmos um grau, ou seja, um arco, esse 1 grau, esse pedacinho, vai ser dividido em 360 avos, ou seja, então 1 grau seria uma pequena parte dessa circunferência, ou seja, dessas 360 avos. Então, nós podemos dizer que uma circunferência possui 360 arcos de abertura, igual a 1 grau. Então, 1 grau é a razão de 1 sobre 360 avos. Então, o que acontece? Nós podemos usar também que 1 grau
corresponde a 60 minutos de arco. Então, se corresponde a 1 grau corresponde a 60 minutos de arco, nós podemos usar a grandeza tempo. Então, uma outra aplicação do sistema sexagesimal é a grandeza tempo, né? Uma grandeza que está associada à medida de ocorrência de eventos. Então, ela é utilizada também na disciplina de física, mas também utilizada na disciplina de matemática. Então, o que significa? 1 grau corresponde a 60 minutos de arco. Essa é a relação. 1 grau igual a 60 minutos de arco é a nossa relação. Então, o que nós podemos definir? Que 1 hora corresponde a 60 minutos. E 1 hora corresponde a 3.600 segundos. Ou seja, 60 vezes 60. São os divisores da base 60. Por exemplo, se nós dividirmos 60 minutos por 4, nós dividirmos 60 minutos, né? 60 dividido por 4, nós vamos ter 15 minutos. 15, se nós voltarmos aqui, ó, tá dentro do conjunto da base 60. O próprio 4 está dentro do conjunto da base 60. Se nós dividirmos, por exemplo, 1 hora dividido por 2, tá? Isso da hora, isso significa que nós temos 30 minutos. 30 também faz parte da base 60. Então, uma das aplicações também é a unidade de tempo. Então, nós podemos ter a seguinte relação entre grau e tempo. Significa o quê? Que 1 grau corresponde a 60 minutos. Só que nós usamos, na matemática, nós vamos usar o apóstrofo, esse símbolo aqui, para representar o minuto. E 1 grau corresponde a 3.600 segundos. Então, nós vamos utilizar 2 apóstrofos. Então, essa é a relação. 1 grau tem 60 minutos e 3.600 segundos. Com base nisso, eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem aqui. Se 1 grau tem 60 minutos e 3.600 segundos, 2 graus tem quantos minutos? Então, nós vamos fazer aqui 2 vezes 60. E aqui nós vamos fazer 2 vezes 3.600. Então, aqui 2 vezes 60, nós vamos ter o seguinte resultado. 2 vezes 60, nós temos 120 minutos. E 2 graus vezes 3.600 segundos, então 2 vezes 3.600 segundos, nós vamos ter 7.200 segundos. Então, os outros eu vou deixar para vocês fazerem como atividade. Pode ser realizada no caderno essa atividade. Então, para maiores dúvidas, estou à disposição. Eu vou encerrar essa videoaula de hoje.